O prefeito Fabiano Horta inaugurou nesta terça-feira, 20 de setembro, a obra de duplicação da estrada Os Caveira da Costa Júnior, mais conhecida como Estrada dos Cajueiros, que liga a RJ-106, Rodovia Amaral Peixoto, ao Jardim Atlântico, em Itaipuaçu. A Estrada dos Cajueiros recebeu uma série de melhorias ao longo dos seus 5 quilômetros de extensão, entre elas a duplicação das pistas de rolamento com 7 metros cada, nova pavimentação com asfaltamento de 10 km nos dois sentidos, iluminação com a instalação de 300 luminárias de LED nos 150 novos postes. Também foram construídas novas calçadas em ambos os lados e implantada uma rede de 5 km de drenagem, 2 km de macrodrenagem, com instalação de manilhas e galerias pluviais que cruzam a pista em direção ao curso de água do Rio Bambu. Foram construídas ainda 3 km de ciclovia central e 2 km de ciclofaixa. Tá aí, presidente. Estrada dos Cajueiros, de que forma essa obra impacta o fluxo de veículos em Maricá? Oi, Sara. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar nessa inauguração. Essa obra tem um impacto de forma muito direta. Antigamente a pessoa tinha muito receio de passar e na saída até para Itaipuaçu, ou se quisesse cortar vindo de Itaipuaçu para o centro da cidade. Estamos falando de uma obra de 5 km na sua extensão, totalizando 10 km de asfalto, tanto de ida quanto de volta. Ela foi uma obra que a gente fez também com calçada, isso permitindo a pessoa fazer uma caminhada, permitindo a pessoa que tem uma bicicleta fazer seus exercícios, sua atividade ou até mesmo o seu próprio fluxo. Gutierre, passa pra gente alguns números que foram importantes de pessoas que trabalharam, o tempo para a finalização da obra. Sara, essa foi uma obra que a gente teve um problema com ela. Ela se iniciou, foi uma obra licitada. Isso foi uma obra que iniciou antes da pandemia. Depois que teve a pandemia, a empresa teve alguns problemas administrativos e não teve como estar dando continuidade na obra. Aí tínhamos que dar uma paralisada nela, tínhamos que resolver as questões burocráticas, mas depois a gente assumiu com a nossa obra diretas. A Somar hoje ele é dividida em cinco diretorias e uma delas é a obra diretas, a qual a gente tem o nosso pessoal e a nossa mão de obra com o próprio recurso. Então ela demorou, acabou se atarefando por causa desse motivo, mas assim que a obra diretas entrou, ela demoramos em torno de uns 8 a 9 meses para estar finalizando. Aqui de forma direta e indireta foram mais de 500 homens trabalhando todos os dias. Tá bom? Estamos falando de uma obra com extensão de caixa de rua de 7 metros, permitindo sentido duplo, tanto para a ida quanto para a volta. Estamos falando de uma obra que foram implantadas mais de 150 postes de iluminação. Isso dá muita segurança para quem trafega à noite, para o pai de família, para o trabalhador no final do dia quer fazer uma caminhada, uma atividade física, tem essa segurança. Tá ok. Presidente, quais são as obras no momento que estão em andamento? Então, estamos com obra de Ponta Negra, Itaipuaçu, de Maricá por toda. Mas aqui em Itaipuaçu estamos com obra, principalmente no Jardim Atlântico Central, que está sendo uma das nosso maior foco hoje no momento. Temos tendo muita dificuldade porque Itaipuaçu é uma bacia hidrográfica, então é a obra que a gente tem que fazer, toda a calçada ou toda a pavimentação, a gente faz tudo com muito estudo, porque não é simplesmente só chegar e colocar asfalto e virar as costas. A gente tem a preocupação, porque assim que a gente coloca o asfalto, a gente dá velocidade à água. Então a gente tem que ter um fluxo de drenagem, fazer um estudo técnico. Então estamos com bastante obra no Jardim Atlântico Central, Jardim Atlântico Leste, no Barroco. E se Deus quiser, daqui a uns 20 dias mais ou menos, estarei asfaltando as primeiras ruas ali no Jardim Atlântico Central. Secretário Marcinho, está aí. Uma obra de grande impacto para a cidade. A segurança no trânsito nessa via. Boa tarde. Na verdade, aqui a gente vem pensando, isso aqui, nós temos uma equipe de engenheiros, uma equipe técnica que veio estudando da melhor maneira para a gente trazer a maior segurança possível, tanto para os pedestres, para os ciclistas e para os motoristas. Então, por isso, nós tivemos que colocar algumas lombadas, colocamos faixas elevadas, conhecido como tráfego calmo também, colocamos mais 11 lombadas ao longo da via para reduzir a velocidade e a gente ter uma fluidez, mas com segurança. E não só aqui, todo Itaipuaçu a gente está com o pensamento de expandir o binário para que os veículos possam transitar. Aqui, por exemplo, é sentido indo único e voltando sentido único também. E
a gente tem uma ciclovia que é uma faixa totalmente separada da pista para os ciclistas. Colocamos uma faixa de amortecimento que foi esse zebrado ao lado para trazer mais segurança para os veículos não passarem tão próximo da ciclovia. E os veículos pesados também, a gente colocou uma obrigatoriedade que eles transitem pela direita, tanto ônibus como caminhões. Então isso tudo foi pensando na segurança. Na parte da escola, a gente colocou 30 km por hora, também com a faixa elevada, fazendo todo o possível para trazer segurança. Junto com a TI, nós colocamos também um monitoramento para que tenha também ali o controle de velocidade. Então, toda a parte possível nós fizemos, mas a gente precisa muito do bom senso de cada motorista e também dos usuários da via, tanto ciclistas, pedestres, porque temos faixas de pedestre, temos as ciclovias aqui que são exclusivas para bicicleta, então ninguém precisa compartilhar a via aqui com os veículos. Então, a gente quer pedir também o bom senso. Pedestre, motociclista, motorista, ciclista, caminhoneiros, motorista de ônibus, porque o trânsito tem que ser harmônico, cada um tem seu espaço. Só para finalizar, semáforo, tem planejamento de algum? Semáforo, a gente está num processo de licitação para que a gente possa colocar semáforos em alguns pontos da cidade. A gente está na fase de contratação. Diego, estamos com uma nova inauguração e essa, sem dúvida, é uma obra que há muito tempo o maricaense almeja. Qual é a sensação nesse momento de inauguração? Olha, é uma emoção grande, é um pedido histórico para os moradores de Itaipuaçu. Eu morei aqui em Itaipuaçu também quando era criança e aqui era uma via, como o prefeito colocou ainda agora, da não passagem. Uma via em que era insegura, cheia de buraco, com lama, e agora você vê essa obra do Cajueiro sendo entregue. Uma estrada que está virando um novo eixo viário para a cidade, que vai ligar hoje Itaipuaçu, que é o distrito que mais cresce em Maricá, mais cresce do ponto de vista econômico, do ponto de vista urbano, e vai ligar ao centro da cidade. Vai ser uma via expressa de Itaipuaçu para o centro da cidade. Diego, dava um certo temor passar por essa estrada devido à insegurança. Então, qual é o planejamento para fluidez e segurança para quem usa a via? Agora a via está asfaltada, está iluminada, está bem sinalizada. A gente também está fazendo ações, hoje é Dia Nacional do Trânsito, estamos fazendo ações aqui em Itaipuaçu pela segurança no trânsito e com a própria iluminação, com a circulação do PROEIS, do bairro Seguro, que agora está circulando em Maricá, a gente consegue ter um combate melhor à insegurança, ao crime. E essa nova obra do Cajueiro vai também servir para ajudar a ter uma via mais expressa, uma ligação mais segura com o centro, sem precisar passar por pontos sem iluminação, por pontos com buraco, com pontos de redução de velocidade, que são pontos que acabam por incentivar o crime. Isso não vai ter mais, agora a obra do Cajueiro está entregue hoje na cidade. E essa obra pode melhorar ainda mais o turismo na cidade? Com certeza, agora vai ser... Maricá tem recebido muito turista. Um dos incentivos que a prefeitura tem dado do ponto de vista econômico para a cidade é na economia do turismo, para que a gente possa cada vez mais ter independência em relação aos royalties. E Itaipuaçu é um distrito que recebe muito turista. Essa aqui é mais um ponto de ligação para o turista que vem para Maricá conhecer Itaipuaçu, conhecer a nossa orla de Itaipuaçu, conhecer as belezas naturais que Maricá tem, que fazem de Maricá a cidade dos sonhos e a cidade das utopias. Tá. Vereador, está aqui, né? Essa é uma obra muito importante para a cidade. Uma das, né, graças a Deus, eu sempre falo, é muito gratificante, né? Mais uma vez, a gente está participando de uma inauguração desse tamanho, né? Acho que só quem tem a ganhar a sociedade. E o prefeito, mais uma vez, está de parabéns, assim como essa, como tantas outras obras na nossa cidade. E como o prefeito mesmo diz, a cidade está diariamente em reconstrução, né? Porque com a vida pública você faz hoje, amanhã depois tem que a manutenção. Então estamos diariamente em reconstrução. O prefeito está de parabéns. Mais uma grande obra que a sociedade vai usufruir da melhor forma possível. A cidade, a gente sabe que é a cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro, né? E isso impactua diretamente no fluxo urbano, não é isso? Porque o crescimento de população da nossa cidade hoje é mais de 30%, né? Hoje a gente tem 142 mil eleitores, né? Coisa que 4 anos atrás batia na casa de 80, 90. Por aí você vê a quantidade de gente que está escolhendo Maricá para morar. E aí a gente tem que, no meio dessa construção de uma cidade, fazer as suas adequações à nova realidade. Pelo que eu converso com o prefeito, eu acho que está fazendo um viaduto na segunda entrada de Maricá, onde no início foi
um escoamento do nosso trânsito pelo Flamengo, e hoje eu acho que o Flamengo para mais do que a primeira entrada. Então eu acho que vai ser construído um viaduto no Flamengo, onde vai facilitar muito esse tráfego. Mas é um problema constante da cidade, uma cidade que cresce e que atrai muitos novos moradores para a cidade. Coronel Júlio Veras, tá aí, uma nova obra para a cidade e eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão de segurança. Sara, primeiro é um prazer falar com todos vocês, né, telespectadores, ouvintes e pessoal da internet que acompanha a Gazeta 24 Horas. Essa obra aqui é uma obra que já é esperada pelos munícipes há muitos anos. Não só a questão de mobilidade, mas a questão de segurança vai melhorar sobremaneira com essa obra. A gente tem a questão da via em condições, tem a questão da iluminação. Nós já contamos com o módulo de segurança na Estrada dos Cajueiros. A determinação que o Comando da Guarda e a coordenação do PROES intensifique o patrulhamento diuturnamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós estamos estudando a possibilidade da instalação de um novo módulo de segurança num local estratégico. As pessoas, os moradores de Itaipuaçu e os moradores da região vão se sentir com certeza mais seguros com a entrega dessa obra e a atenção da Secretaria de Ordem Pública e da 6ª Companhia. Esse nome que nós falamos agora, a ponte balançando. Então hoje eu estou conhecendo uma obra que vai ficar na história e vai ficar para os nossos herdeiros, os moradores que estão nascendo aí agora, que é o presente que hoje nós estamos dando para o futuro. Então, a senhora traduziu aquilo que eu disse. Esse era o lugar da não passagem, virou o lugar da grande estrada. A repórter do Gazeta 24 Horas Rio, Sara Celestino, conversou com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta. Estamos aqui com o prefeito Fabiano, mais uma nova inauguração. E prefeito, qual é a sensação de impacto para essa nova inauguração? Satisfação de dever sendo cumprido, de entrega importante sendo feita. Acho que Itaipuaçu, que é de longe o distrito que mais cresce em Maricá, merecia a nova estrada que pudesse dar maior mobilidade e fluidez no trânsito da cidade que Itaipuaçu tem se tornado, e uma estrada que ficou duplicada, que ficou muito bem modelada com a drenagem, com calçada, com controle eletrônico de velocidade, muito bem sinalizada, muito funcional. Então uma satisfação de dever sendo cumprido e de mais uma entrega importante para a cidade de Maricá. Prefeito, e a segurança e o turismo, como vai ficar? Você diz a segurança da cidade ou a segurança da estrada? Porque da estrada nós temos controle eletrônico de segurança para que a gente tenha um número reduzido de acidentes. E do ponto de vista da segurança local, da política de segurança, a gente tem buscado ampliar no pleito necessário. Nós precisamos de um aumento efetivo de policiais militares aqui em Maricá. A briga por um batalhão tem que ser uma permanência da cidade, porque isso vai estabelecer para Maricá uma dimensão de controlar e de pensar o seu próprio território, e a gente tem recorrentemente feito a gestão do Estado, o pedido, a necessidade, e mostrando o quanto é urgente a cidade que mais cresce hoje no estado do Rio de Janeiro poder pensar a segurança do seu território em si próprio.